Hello, oitavo ano. Bom, então eu vou começar com o gabarito da aula retrasada, que foi do dia 9/7. Porque na aula passada foi para tirar dúvidas sobre o trabalho, né? Para vocês terem tempo de fazer o trabalho. Então aqui é o gabarito da aula do dia 9/7, tá ok? Da aula retrasada. Então vocês podem conferir aí. Bom, então aqui foi para escrever os verbos em inglês e dizer se era regular ou irregular. Então, I para irregular e R para regular. Aí vocês vão conferir na tradução. Bom, então aqui foi para passar as sentenças que estavam no Simple Present para o Simple Past, né, que é o passado. Aí vocês podem ir conferindo. Aí qualquer coisa vocês podem voltar ao vídeo para fazer, ok? Para conferir. Bom, então agora eu vou começar aqui na página 25, na aula de hoje, 23/7. Então eu vou fazer a tradução do texto, tá ok? Para vocês fazerem os exercícios de interpretação. Então aqui o título do texto é Health, quer dizer saúde, tá? Então Health, saúde. Então subtítulo, The Long Way Out, o longo caminho para a saída. Então vou começar aqui a ler o texto. Os Kings formavam uma família rica e feliz. A senhora King estava grávida do segundo bebê. Infelizmente, ela adquiriu uma doença chamada amnésia depois do nascimento da criança. Ela teve que ir para um hospital. Em poucos meses, estava recuperada da doença. Os médicos informaram ao Sr. King pelo telefone que ela tinha tido alta. Mas a caminho do hospital, houve um acidente entre o carro do Sr. King e um grande caminhão. Ele ficou muito ferido e acabou morrendo. Os médicos decidiram não contar à senhora King o que havia acontecido. Eles tinham medo de que ela adoecesse novamente. Seu marido está ocupado com alguns compromissos, senhora King. Assim que possível, ele virá buscá-la. Dias após dias e por muitas semanas, a senhora King esperou. Ela se vestia de manhã, cumprimentava as enfermeiras e agradecia aos médicos. Andava até a porta do hospital e olhava para fora, esperando o Sr. King. Como ele nunca estava lá, ela respirava tristemente e exclamava: Ele virá amanhã na mesma hora? Eu posso esperar por ele mais um dia? Então, bom, essa é a tradução do texto. Então, por isso que o subtítulo é Um Longo Caminho para a Saída. Então, aqui é o dicionário, tá? Então, aqui a Quarry adquiriu, Lorry, caminhão, Side, suspirava, Pregnant, grávida, Birth, nascimento, Illness, doença, Injured, ferido, Discharged, de alta de um hospital, Feared, receava, temia, Ill, doente, Busy, ocupado, Sadly, tristemente, Easily, facilmente, Appointments, compromissos. Então, aqui são algumas palavras-chave do texto. Então, vamos ao exercício de interpretação, tá na página 26. Então, vamos lá. Página 26. Compreensão de texto. Depois de ler o texto, escolha a alternativa correta. Então, no caso, depois de vocês escutarem. Qualquer dúvida, vocês voltem o vídeo para escutar o texto novamente para poder responder. A senhora King tinha 2 crianças, 3 filhos, 4 filhos. Quando o Sr. King morreu, a senhora King estava em casa, no hospital, no supermercado. Então, vocês vão marcar a alternativa correta. Então, marque T para verdadeiro, tá? Então, T significa true, verdadeiro. Vocês vão botar T se for verdadeiro. E F para falso, de acordo com o texto. Letra A. A senhora King estava grávida do seu 3º bebê. Aí vocês vão botar T para verdadeiro, se for falso, coloca F. O Sr. King não sabia que sua esposa estava doente. Letra C. O Sr. King morreu a caminho do hospital. Letra D. O Sr. King morreu em um acidente de carro. Bom, então continuando a interpretação. Número 3. Responda as questões de acordo com o texto.
Por que a senhora King ficou muito tempo no hospital? Por que ela ficou muito tempo no hospital? De acordo com o texto, qual o motivo? B. Onde a senhora King estava quando o marido morreu? Ela estava onde? C. Qual era o nome da criança da senhora... Desculpa, qual era o nome da doença da senhora King? Ela tinha que doença? Então, foi dito logo no iniciozinho, né, do texto, na tradução. Bom, então aqui, número 4. Classifique os verbos de acordo com sua forma do Simple Past. Então, aqui vocês vão ver os verbos e vão classificar. Se ele é irregular, vai colocar aqui na coluna de irregular. Então, irregular são aqueles verbos que mudam de forma, né, no passado, ok? Irregular são aqueles verbos que possuem regras. Eles não vão mudar de forma, vocês vão aplicar regras. Então, essa é a coluna do regular, com os verbos que levam a regra do D, que só coloca D no passado. Tá? Então, para eles ficarem no passado, só acrescenta o D. Então, deixei aqui 2 exemplos, olha. Hit é um verbo irregular e recognize, que é um verbo regular terminado em E. Então, só vai colocar o quê? O D. Regular, que se acrescenta ED. Então, aqui eu deixei um exemplo de um verbo que no passado, para ele ficar no passado, acrescenta-se ED. Bom, e aqui um verbo regular que ele fica com IED. Então tá aqui, ó, o verbo study. Por que ele fica com IED? Porque ele termina em Y precedido de consoante. Então todo verbo regular que termina em Y precedido de consoante vai tirar o Y e colocar IED. Agora, se ele for um verbo regular terminado em Y precedido de vogal, vai colocar ED, tá? Então só para relembrar. Bom, a número 5. Agora escreva a forma do Simple Past dos verbos abaixo. Tá? Então, aqui, ó, o verbo wish. Então, ele ficou wished no passado. Então, vocês vão colocar esses verbos aqui na forma dele no passado. Tá? Então, tem verbo aqui que é irregular. Então, ele não vai levar ED, IED ou D. O ED, o D e o ED é só para verbos regulares. Então, para facilitar, eu vou dizer quais são os verbos irregulares, os que mudam de forma. Então, ó, esses verbos aqui, wish, na letra B, na letra C, são regulares. Vocês têm que botar a regra. Do D, ED, de acordo com a terminação do verbo. Put é irregular. Então, vocês têm que ver como é que fica no passado. Aí vocês vão pesquisar. Letra E é um verbo regular, então ele aplica a regra. F, keep, ele é um verbo irregular, então ele muda de forma, aí tem que pesquisar. Letra G, verbo regular, aquele que a gente acrescenta D, ED ou IED. E esse daqui é o verbo irregular, então ele muda de forma. Então vamos lá, quais são os verbos irregulares? Os que vocês vão ter que pesquisar a forma deles no passado. Letra D, letra F e letra H. Os outros verbos, vocês vão aplicar a regra do ED, IED ou D. Tá ok? Bom, continuando. Página 27. Relacione as colunas. Letra A. A senhora King estava. Letra B. A senhora King tinha. Letra C. O senhor King tinha. A senhora King ficou. O senhor King, finalmente. Então, vocês vão relacionar de acordo com a pessoa. Em um hospital, doente, morreu em um acidente de carro. Então, vocês vão relacionar. A senhora King estava, vai ver aqui qual é a opção. O senhor King tinha. A senhora King ficou. O senhor King, finalmente. Então, vocês vão relacionar. Número 7. Complete as frases usando as palavras do círculo. Então, primeiro eu vou traduzir as palavras. Vou ler as frases para vocês verem onde melhor se aplicam essas palavras. Então, a primeira, pregnant, grávida. Looked, verbo, olhou. Injured, feriu, machucou. Happy, feliz. Greeted, saudou, cumprimentou. Então, aqui, letra A. The family was, a família estava. Então, de acordo com a tradução, vocês vão ver qual é a resposta correta. O Sr. King, o Sr. King estava, ele olhava o quê? Ele ficou o quê? Muito o quê?
a senhora King estava, ela estava o quê? Como é que era o estado da senhora King? A senhora King, fora da porta para fora. Ela fazia o que da porta para fora? Aí vocês vão ver aqui. E a letra C. A senhora King, as enfermeiras. Quando ela via as enfermeiras, o que ela sempre fazia? Então vamos lá. A família estava. B. O senhor King ficou muito. C. A senhora King, as enfermeiras. D. A senhora King estava. Vai colocar o estado que ela estava, né? Ela estava o quê? A senhora King para fora da porta. Então vocês vão completar. Número 6. Do you know other illness? Vocês conhecem outras doenças em inglês? Então vocês vão preencher com as letras que estão faltando. Então vocês vão pesquisar como é que é dor de cabeça em inglês. Então vocês vão pesquisar e vão colocar as letras que estão faltando. Como é febre, como é resfriado, como é tosse, como é dor de barriga. Na verdade é dor de estômago. Pesquisem como dor de estômago, tá? Que aí fica mais fácil de encontrar. Dor de estômago. Catapora. Então vocês vão ter que procurar para poder completar com as palavras. Então aqui, ó, é a listinha, ó, simple past dos verbos irregulares. Então aqui é o passado dos verbos irregulares. Então não todos, né, mas alguns, ó, to have. No passado ele fica o quê? Had. Lembrando que o verbo só muda na afirmativa, tanto regular como irregular. Qual a tradução? Ter e possuir. To tell, passado, told, dizer e contar. To become, passado, became, tornar-se. To come, came, vir. To look. Então, aqui é o verbo regular. Looked, olhar. To obtain, regular. Obtained. Por que regular? Lembra, não mudou de forma, levou ED. Obter. To miss, missed. Sentir falta. To mix, mixed, misturar. Então, aqui, ó, do to have até o to come são irregulares. E do to look até o final, que é to miss, regular. Então, eles levaram o quê? ED. E os irregulares, eles mudaram de forma. Ok?